Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui com este pequeno programa, trazendo algumas palestras, alguns assuntos, como é intitulado Assuntos de Família. E família não envolve só casamento e divórcio, mas a criação, a adaptação e a convivência. E o quadro mais belo que se pode haver é uma família que tem afinidade, que se compreende. Quando vê ela, pode dizer que está vendo ele e vice-versa, quando na verdade elas se tornam uma só pessoa. Então, é importante que a gente ouça, e como a gente vinha prometendo, e estamos já fazendo a leitura da mensagem Casamento e Divórcio, pregada pelo profeta Irmão Brana, em fevereiro de 65, e vamos lembrar que esta mensagem lhe foi dada diretamente pelo grande Deus. Quando a própria cidade de Tucson parou para ver aquele fenômeno ali sobre aquela montanha, quando aquela coluna de fogo, aquele logos de Deus, o próprio Deus, em uma cor âmbar, avermelhada, subia e descia, e ali estava o profeta de Deus recebendo a resposta sobre esse grande assunto que é um dos principais problemas no mundo, casamento e divórcio. E nós encontramos que há muitas interpretações a respeito deste assunto, como vemos hoje de uma maneira tão comum. O homem deixa da sua esposa e casa com outra, se não dá certo, vai para outra, e ela faz a mesma coisa, sendo que Deus tem uma resposta para isto, e ele diz que isto é errado, que isto é adultério, mas tem que haver um centro. Alguns dizem que o centro é quando fica viúvo, ou quando a companheira se afasta, se torna infiel, então isso lhe dá direito. É verdade, porém não é uma verdade 100%. É como nos disse o profeta, relembrando, se você quer ir para o leste, para o lado do nascer do sol, você tem que ter um ponto de referência. E se você toma um pouquinho à esquerda, você simplesmente vai para o nordeste e não chega no leste. Ou um pouquinho à direita, você vai ao sudeste. Mas se há uma pergunta, tem que haver uma resposta central. Então, há coisas que parecem ser verdade, mas não é toda a verdade. Então você me pergunta, qual é, irmão Febrônio, então a verdade a respeito disto? Quando Jesus foi questionado a respeito de casamento e divórcio, ele simplesmente mostrou a origem, dizendo, no princípio não foi assim. Ele nos remete lá para o princípio, quando Deus fez um macho e uma fêmea. Então, tem que haver uma resposta. E o princípio, ali é onde está a palavra original, a maneira original, e nós devemos ver que maneira o centro, o leste deste assunto, o alvo deste assunto, nós temos que realmente
pelas Escrituras, termos uma resposta. E o profeta, irmão Branham, ele colocou um exemplo dele mesmo dentro desta questão, que não é o legalismo e não é o liberalismo. E ele diz, quando eu vou ao estrangeiro, eu não chamo a minha esposa e lhe digo, olha, enquanto eu estiver fora, ai de você se você piscar, namorar, flertar com algum homem, quando eu chegar você é uma mulher divorciada. Quer dizer, não é um lar que vive sob uma ameaça. E nem ela lhe dizer, olha, querido esposo, se eu souber que você piscou para alguém, vamos dizer, você é um homem divorciado quando chegar. Então, veja, isso não seria um lar. Como também não seria um lar real, verdadeiro, se ele dissesse, bem, eu não importo com quem a minha esposa saia, e ela pensasse, eu não me importo com quem ele ande. Então, veja, nem o legalismo, nem o liberalismo, isso não forma harmonia de um lar. Mas nem se tem que falar isto. Simplesmente ele diz, eu reúno minha pequena família, oramos, eu recomendo eles a Deus, eles me recomendam, eu abraço, despeço da minha família, e ela sabe que enquanto eu a amo, nada poderá acontecer, e eu sei que enquanto ela me ama, nada poderá acontecer. Então vocês vejam que o amor filho faz isto, que é o amor humano. Por isso a maior segurança, a proteção de um lar real, do homem ou da mulher, eu vou dizer a vocês, como já dissemos aqui em programas anteriores, é o casal se estar bem casado, como se diz no linguajar popular. Quando se dá bem, essa é a maior proteção para ele e a maior proteção para ela. Agora, se o amor a filho leva a pessoa a não ter coragem de trair o seu companheiro, né, ou companheira, porque é um amor genuíno, um amor humano, mas o amor puro, quanto mais o amor ágape, que é o amor de Deus. Então, olhando esses dois lados, a verdade sobre estas coisas, nós vamos continuar agora no parágrafo 77. Diz assim, agora nós verificamos hoje também que há muitas diferentes denominações. A Igreja Católica, a Igreja Protestante. Cada uma delas diz que eles são o caminho, veja. Nós temos o caminho, nós somos a verdade. Aí está a metodista que diz, nós temos a verdade. A batista diz, nós temos a verdade. Bem, para mim, enquanto elas se sentirem dessa maneira, não é assim. Porque Jesus disse, eu sou a verdade. Está vendo? Portanto, como foi meu sermão ontem à noite, que ele é o lugar onde Deus pôs o seu nome, o único lugar para adorar. Você não é cristão porque é protestante. Você não é cristão porque é católico. Você não é cristão porque é metodista, batista ou pentecostal. Você é cristão porque foi batizado em Jesus Cristo pelo Espírito Santo, não por água. Há uma fé, um Senhor, um batismo. E esse é batismo do Espírito Santo. Batismo em água o introduz no companheirismo. O batismo do Espírito Santo o introduz em Cristo.
Aí está a verdade. Em outras palavras, ele está dizendo, tem que ter a verdade em algum ponto. Não é nesta, nem naquela igreja, religião, porque o próprio Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Como ele é o único lugar escolhido que Deus escolheu para adorarmos. Então, nós temos que voltar e olhar para o que o Senhor Jesus Cristo nos fala dentro desta área de casamento e divórcio. É certo isto? E como disse o profeta, ninguém é um cristão por pertencer a uma religião, por rezar um rosário, ou pertencer a uma igreja, ou isso, aquilo. O que nos faz ser cristãos é o batismo com o Espírito Santo. O batismo na água simplesmente traz ao companheirismo entre os crentes, mas o batismo com o Espírito Santo te põe dentro do corpo que é a noiva, que é a igreja de Cristo. Esta é a verdade. Assim também como casamento e divórcio, a verdade é o que Deus tem determinado sobre isto. Nós temos também dois pensamentos sobre este casamento e divórcio. Agora que nosso Senhor abriu o mistério dos 7 selos de sua palavra para nós, nestes últimos dias, agora muitos de vocês, isto pode ser grego para vocês, mas minha igreja entende. Por meio do quê? E vocês ouviram falar das visões e do que aconteceu, e a pergunta é uma pergunta bíblica. Nós somos convidados aqui a crer que tem de haver uma verdadeira resposta ao segredo oculto inteiro que tem estado oculto desde a fundação do mundo. E a Bíblia profetiza e diz que neste último dia estes segredos seriam dados a conhecer. Apocalipse 10. E ao toque do 7º anjo, o mensageiro de Laodiceia, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer. E esta é a última era, a qual é Laodiceia. O próprio profeta dizendo, esta é a última era, isso ele falou em 65, no mesmo ano que ele morreu, a era de Laodiceia. É a última. E eu não teria coragem de afirmar o contrário. Por isso, nós vemos, irmãos, eu quero parar aqui, e como a gente está comentando, estudando, entra no assunto, sai um pouquinho, mas eu quero que você entenda isto. A revelação dos selos não se entende exclusivamente como a revelação daqueles 7 selos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Quando o profeta fala selos, ou mistérios, ou trovões, tudo isso quer dizer a mesma coisa. Isto abrange toda a mensagem, todos os mistérios que esteve oculto e que não foram mostrados só no que significa aqueles selos, mas os mistérios que esteve oculto e que foi mostrado em mensagens bem anteriores, como posteriores à pregação dos selos. Por exemplo, o batismo em nome do Senhor Jesus, que Deus é a deidade. Nós podemos ver a semente da serpente, porque Deus não está nas denominações, não há inferno eterno, e tantas coisas. E o próprio irmão Brana
mais adiante ele chama essa mensagem como uma revelação dos selos, que agora Deus está também abrindo sobre casamento e divórcio. Por isto, meu irmão, por favor, você que crê nesta verdade, entenda isto. O que responde a respeito de casamento e divórcio não é uma pergunta ou uma resposta que foi dada ao profeta bem antes casamento e divórcio. Não. É o que ele recebeu diante daquele logos, recebeu de Deus, diante daquela coluna de fogo. Ali veio a resposta para os que creem, não os que não creem. Casamento e divórcio se responde com a mensagem casamento e divórcio. É a palavra final. Qualquer argumento que alguém possa tecer, entende? Não vai fechar. Não vai fechar com aquilo que Deus expressou através do seu profeta ali, dizendo que no princípio não foi assim e ele discorreu sobre isso tudo. Você simplesmente teria uma interpretação como qualquer outra religião, qualquer outra pessoa. Mas quem crê na palavra de Deus, na mensagem de Deus deste dia, então mostre ficando atrás dela. Cuidado, não atrás de argumentos de quem quer abrir, facilitar, liberar, e nem de quem quer radicalizar as coisas. Nós simplesmente temos que ficar com aquilo que a mensagem diz. Se você crê, então fique com o que diz a mensagem. Na era de Esmirna, quando o profeta nos fala a respeito do que diz a Bíblia em cada era, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Creio que lá pela página 132, por aí, a 133, o profeta diz desta forma, que o padrão de Deus segue o mesmo. Deus, em cada era, envia a sua luz através de um mensageiro. E esta mensagem que veio, ela se espalha através de mensageiros, homens fielmente ensinados. Então, só aqui já nos ensina que ela não fica presa à família do mensageiro ou a alguém que quer ser o dono dessa mensagem. Não. A mensagem é para a semente de Deus daquele tempo. A mensagem de Lutero foi para toda semente do seu tempo e assim, em cada era, a luz veio. Mas o profeta diz que, lamentavelmente, nem todos veem a importância de falar aquilo que o mensageiro falou. Quer dizer, acrescenta um pouco aqui, tira um pouco ali, interpreta mais aqui e altera mais acolá. E daqui, como diz ele, logo a mensagem ela não é mais a mensagem. Ela não é mais aquilo que o Espírito disse à igreja. A dita igreja daquela era. Não é mais a mensagem. Porque se mesclou com interpretações, com ideias, entende? Com deduções. Este assunto de muita gente dizer, tem que pegar entre linhas. E entre linhas deixa não só fora das linhas, mas fora do espírito da mensagem. Então, é preciso ter este cuidado. Por isso, você tem as mensagens, examine. Ore e vê se o seu pastor é fiel no ensino da mensagem. Agora, se ele não pode ler toda a mensagem, a de crer em toda a mensagem, esse ponto aqui choca com o que eu vejo, com o que eu creio. Ora, não é se gabando. Eu não tenho medo ou receio de nenhum tópico, nenhum assunto que está escrito. Eu creio. Eu creio.
Eu só não creio nas costuras, nas deduções que levam para fora do contexto bíblico. Então nós estamos aproveitando este assunto, e se você quer ter vitória em todos os aspectos da sua vida, então seja fiel. Seja fiel a Deus, ouvindo o que disse o Espírito através do mensageiro de Apocalipse 10:7, nesta era. E fique com isto. Agora, vamos aqui. E a pergunta é uma pergunta bíblica. Nós somos convidados aqui a crer que tem de haver uma verdadeira resposta ao segredo oculto inteiro que tem estado oculto desde a fundação do mundo. É o 80. E o 81, vamos olhando. Olhe para todo este reavivamento que continuou por 15 anos ou mais, e nenhuma denominação saiu dele, falando dentro da mensagem. Lutero teve um reavivamento, daí saiu uma denominação. Wesley, daí saiu uma denominação. Alexandre Campbell, daí saiu uma denominação. Todos estes outros grandes, John Smith e assim por diante, denominações, mude o tempo todo, mas aqui tem estado um. Comumente, um reavivamento somente dura cerca de 3 anos. Mas este tem continuado por mais de 15 anos e nenhuma denominação surgiu dele, porque este é o tempo da semente. Não há mais casca. Depois que a tal casca se foi, é semente. Então, nós vemos isso aqui, explicando. Através de todos os grandes homens que Deus levantou, essa luz, a luz do seu dia veio, logo eles se fecharam ao redor e criaram um sistema ao redor daquele assunto, e ali simplesmente se fecharam de uma maneira tão hermética que não aceita mais nada. Nada que Deus queira acrescentar não pode, porque eles deixaram Deus pelo lado de fora. Então veja vocês, e o profeta diz, esta mensagem ela não formou uma denominação. Aqui eu quero discutir um assunto, mesmo que ele está fora do contexto dos nossos programas, que é assuntos de família, mas uma coisa eu tenho certeza, você vai aprender muito com isto. Ela nunca se tornará um sistema. Mas, pastor, irmão Febrônio, não existe grupos. Sabe por que o profeta diz que existe esses grupos e ele chama de denominação? É quando a pessoa inventa ismos, doutrinas próprias, especiais, e ali forma um grupinho, e só entre eles pode ter companheirismo, e se não crê como entre eles, está fora. Irmãos, se Deus, em nosso tempo, veio através do seu mensageiro e condenou os sistemas denominacionais, porventura vai Deus, entende, tolerar esses grupelhos, sisteminhas dentro da mensagem? Está fora, a mensagem não é isto. Mesmo que tenha o nome de companheirismo, agarre você no companheirismo. Como cada membro de uma denominação se agarra, se pendura no cabide de sua denominação, você vai ser decepcionado no arrebatamento. Cristianismo é Cristo em você, não pertencer a um grupo ou a doutrina. E com esse ismo, o que se faz? Um espírito denominacional.
É isso, pode ver que sempre eles se fecham e excluem todos que estão de fora, que não crê como eles. E nós não podemos nem mesmo tomar a mensagem e olhar dessa forma. O que é a mensagem? É uma voz de Deus para este tempo, Deus chamando o teu povo, o seu povo. Você não é o único exclusivo, por isso você não deva se excluir, entende, do programa de Deus, do espírito da mensagem. Se tem dado muita forma de religião para a mensagem. Eu quero lhe dizer, meu irmão e irmã, que isso está errado. Ela não é mais uma igreja, não é mais uma denominação ou mais um sistema, não. Deus tem enviado a sua palavra e ele tem filhos em todos os lugares e ele vai ajuntando esses filhos para que estejam prontos para o arrebatamento. Então não olhe para a mensagem como se fosse mais nós, entre aspas, somos e ninguém mais é. Olhe, não é este o verdadeiro espírito, não é este o exemplo que nosso profeta nos dá. Entende? Não, não é este o exemplo. Isso é algo muito longe do verdadeiro espírito da mensagem. Isto mais parece mais com o espírito denominacional, que forma seus arraiais e todos os demais que estão fora, fica de fora. Mas vamos aqui olhando. E quando ele diz que isso não é mais casca, aqui eu quero que lhe ensinar uma pequena coisa. Que agora não denominou porque não é casca, é a semente. Por exemplo, você planta o grão de milho aqui. Ela é a semente original. Você põe na terra, a terra vai umedecê-la, entende? Aquecê-la, ela vai morrer essa semente. E a vida que está dentro explode, ela germina. Você planta um corpinho amarelo, saem umas coisas verdes, umas folhas. Essas folhas é um sistema. É um sistema. Um sistema que no final irá trazer de volta o que foi no original, no princípio. Você olha o seu milharal e diz, está lindo, mas ali não tem espiga. Potencialmente você tem um milho, mas ele é um sistema. Dali um pouco vem os pendão do milho, você diz, está lindo. Claro que a flor, ela vai fecundar, vai polinizar, vai fecundar. Sem a santidade não há como ter vida. Então, você observa. Depois vem a outra etapa. A etapa da espiga. Você não vai encontrar ali o grão, você vai encontrar a palha, a boneca. Mas dentro daquela palha, ali vai cristalizando e se formando pouco a pouco o grão. Por isso, aqui está um assunto que eu quero parar e explicar. Onde muitos leem a mensagem e não entendem. E pensa que Laodiceia, a era Laodiceia, foi só os pentecostais que foram a casca. O próprio profeta, ele diz assim, houve um tempo que se pensava que eles eram noiva, os pentecostais, com os dons, mas quando eles se denominaram, eles provaram que faz parte do sistema. Quer dizer, eles são a palha. Por isso que a nossa era Laodiceia, ela está, vamos dizer, em duas etapas. Temos a etapa da palha com os pentecostais, mas o grão logo se formou. E onde você vai encontrar o grão? Dentro da palha. Mas o que acontece? O grão é o original. Então a mensagem é este grão. Entende? Mas ela ainda está
aguardando o quê? Aquela grande ceifadeira celestial para levar o grão ao celeiro, e a palha vai ser ajuntada com a folha seca, com o pendão, com o estalo, para ser queimada. Você tem que ver que há essas duas etapas na era Laodiceia. A era da palha acabou. Sim, a palha está morta, o sabugo está morto. Mas o grão ainda está aqui na dispensação Laodiceia, que termina com o arrebatamento. É bem simples. Basta você ler as mensagens, ver a Bíblia, entende? Da maneira que ela é, na simplicidade e clareza dela. Não através do óculos de fulano de tal, beltrano, ciclano, entende? Com suas interpretações. Diga o que disse o profeta. Veja como ele viu. Entende? Tira esse 3D, esse óculos do teu rosto, essa interpretação, porque este óculos 3D, ele dá uma informação correta e o outro ele dá errado. Por isso que as pessoas veem a coisa em movimento, em profundidade, que não deixa de ser, como diz no dicionário Wikipédia, uma ilusão, uma interpretação. Mas quer ver a coisa como ela é? Quer ver a nova abertura como ela é? Tira esse 3D. Aliás, quer ver você que tem essa abertura, como que uma nova abertura, novos profetas, novos mestres estão abrindo a Bíblia? Não, ela já foi aberta. Tira esse óculos 3D e veja da maneira como Deus projetou a nossa visão espiritual. Entende? É o 2D, é a largura e a altura. Entende? Não existe esses movimentos que parecem realidade, mas não é uma realidade. E nem quer dizer que tudo que parece ouro ou brilha como ouro é ouro. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, vocês que conhecem do que estamos falando. Mas não há mais casca. Depois que a tal casca se foi, é semente. Quer dizer, é o tempo da semente, uma mensagem semente. Deus está pronto. Se ele não está fazendo isto agora, ele vai chamar uma igreja à perfeição por sua palavra. Jesus Cristo. Note, tem de haver uma resposta em algum lugar, e sendo isto, o mistério 7 vezes selado de Deus, 7 selos. Quantos entendem isto? Levante a mão. Vejamos, eu acho que a maioria deles é nossa congregação dos arredores. Escutem. Se não, os livros estarão disponíveis muito em breve sobre o assunto. Nós temos livros, alguns livros sobre isto agora. É o livro dos 7 selos, tem as eras. Você pode adquirir tudo isto e ter acesso direto. Jesus, em nosso texto, nos convida a voltar ao princípio para a verdadeira resposta escriturística sobre casamento e divórcio. Tem que ter uma resposta. Jesus nos convida para voltarmos ao princípio escriturístico, né? Agora, quando isto foi-lhe apresentado, havia duas coisas em vista. Os sacerdotes lhe disseram: pode o homem repudiar sua mulher e casar-se com outra por qualquer motivo? E Jesus disse: ao princípio não foi assim. Quer dizer, não havia motivo para se divorciar. E hoje é tão fácil, né? Por nada, por pouca coisa, a mulher ou o homem corre, já sei, eu vou me separar de você, BBB. Olha, isso não é assim. Você assumiu um compromisso,
E você tem que honrar este compromisso, mesmo que o outro lado desonre ele, não respeite, mas você honre o teu lado. Cumpra o teu lado. Entende? Hoje é o que precisa, irmãos. Por isso que eu digo que as meninas, meninos que estão casando, parece que não tiveram essa formação que os antigos tiveram. Uma vez casado, casado. Entende? Aguenta o tirão. Ah, se foi bem, amém, glória a Deus. E se a coisa foi mal? Puxa o teu dever. O teu dever. Suporta, peça a Deus ajuda, graça, que Deus mude o quadro. Você não crê que Deus muda o quadro? Então é isto aí. Não é eu vou deixar, vou casar com outro, vou casar com outra, eu nem quero ver homem na frente. E eu ainda estou por ver uma mulher jovem ficar sozinha o tempo todo, a vida toda. Entende? Pode ser, claro que existe delas, mas é difícil. É difícil mesmo. Não aguenta muita coisa. E ele, pior ainda, aí que não aguenta mesmo. Então, e o que acontece? Vão para o inferno. Porque Jesus disse, se a mulher tem marido vivo e ela se ajunta com outro, ambos vai viver em adultério. E lugar de adulto não é no céu, isso eu garanto. É o que diz a Escritura em Apocalipse, que ali não entra adúlteros. Alguém pode dar uma palavra até bonita a esse respeito. Ah, eu tinha uma necessidade biológica, ou sei lá o quê. Ah, você cometeu, foi adultério. Então, que Deus possa nos ajudar. Mas Jesus, diante de tudo, ele diz que no princípio não foi assim. Então, ouvintes, a nossa próxima programação, na próxima terça-feira, nós vamos entrando pouco a pouco, voltando ao princípio que Jesus nos aponta, dizendo que não foi assim, que por qualquer coisa se poderia divorciar. Que Deus abençoe, que Deus os ajude e que Deus os conduza, dando a visão, o entendimento e o temor, acima de tudo, para que guarde a obediência ao entendimento bíblico. Que Deus os abençoe em tudo e nós estamos abertos, prontos para dizer-vos aquilo que diz a mensagem. E eu não sou culpado. Entende? Se alguma coisa está escrito na Bíblia, a minha responsabilidade como ministro é dizer que está escrito. Eu não sou culpado por isso estar escrito, mas é minha responsabilidade dizer que está escrito e seria culpado diante de Deus se eu não dissesse. Então essa mensagem ela é uma mensagem dura, ela vai entrar em pontos duros, mas que você esteja com o coração aberto e ouça, e ore, medite e veja o que Deus falou para a sua igreja nesses dias concernente a esta grande questão de casamento e divórcio. Boa noite a todos. Amém.